Fala pessoal, professor Fabrício chegando, mais uma aula de ciências. Vamos trazer um conteúdo novo para vocês, né? Começar uma nova parte do nosso conteúdo programático desse ano. Alunos aí da quarta etapa, também eventualmente, se algum aluno do oitavo ano assistir, também vai servir um assunto sobre tecidos, tá? Tecidos. Então nós já estudamos aí sobre a célula, né? Pelo menos aí a parte principal, né, das células, conhecemos mais sobre elas. E agora é hora da gente entender quando essas células se unem e elas formam os tecidos. Esse que é o nosso conceito de tecido. É um conjunto de células que realizam uma determinada função, certo? No nosso corpo. Então, os tecidos, tá? Quais os tecidos do corpo você conhece? Você aí está assistindo, conhece? Já ouviu falar em tecidos do corpo humano? Sabia que o nosso corpo não é só roupa, não tem tecido? Nosso corpo tem tecido também, dos animais, das plantas. Então, você conhece algum tecido no seu corpo? Em que eles são diferentes uns dos outros? Vamos responder essas e outras questões nesse nosso vídeo de hoje, tá? Fique atento, preste bem atenção na aula e aproveite. Vamos lá. Todos os grupos de células, né? Os tecidos são grupos de células especializadas na realização de certas funções. Aí são formados por células e por uma substância intercelular. Olha só, muita atenção nessa palavra aqui, ó, intercelular. Ou melhor, substância intercelular, que é o seguinte: as células estão no nosso corpo, algumas ficam bem próximas uma das outras ficam um pouco mais distantes. Então existe um espaço entre uma célula e outra. E esse espaço ele é preenchido pelo que nós chamamos de substância intercelular. Tá? Então, nos tecidos do nosso corpo existem substâncias intercelulares. Essas substâncias ficam localizadas entre as células, fora das células, certo? E para cada tecido existem substâncias diferentes. É uma das características. O que caracteriza também um tecido não é só o tipo de célula que ele tem, mas também a substância intercelular que ele possui, tá? Então, fique atento aí nesse termo, tá? Substância intercelular, tá? Células e a substância intercelular vai caracterizar um determinado tecido. Beleza. Então, olha aqui alguns exemplos que eu coloquei de tecidos, né? Você está vendo aqui imagens de diferentes células, né? Por incrível que pareça, cada uma dessas imagens representa um tipo de célula diferente, tá? Então, os tecidos eles são classificados de acordo com o tipo de célula e substância intercelular que eles são formados. Então, existem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Olha só, são vários tipos de tecido. E essa é a nossa primeira parte da aula, que nós vamos falar de dois tecidos, que é o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Tá? E na outra aula, a gente fala especificamente do tecido muscular e do tecido nervoso. Tá? Então, nós vamos dividir esse assunto em duas partes, tá? Tecidos 1, tecidos 2, beleza? Vamos começar conhecendo mais sobre o tecido epitelial. Vamos saber quais são as características desse tecido. Beleza, tecido epitelial é que deu uma travada aqui no computador, agora tudo certo. Tecido epitelial, a palavra epitelial, epi significa sobre, tá em cima, e télio,
tecido que cresce. Então, por que essa palavra sobre? Sobre o quê? O tecido epitelial, ele geralmente é um tecido chamado de revestimento. Ele vai estar cobrindo a superfície do corpo, nossa pele. A nossa pele tem tecido epitelial. Os nossos órgãos internos são cobertos por tecido epitelial. Tá? São formados por células bem unidas. É uma característica muito marcante. Você olhar uma imagem, fica fácil reconhecer um tecido epitelial porque eles estão, ó, as células estão bem unidas. Há poucas substâncias intercelular. Não tem muito espaço entre as células, então quase não tem substância intercelular. Tá? Então, bem fácil a dica aí para vocês. Tá presente na pele e na cavidade de alguns órgãos, como estômago, coração, tá? Como eu havia dito anteriormente. Na pele, o tecido epitelial forma uma parte que nós chamamos de epiderme, tá? Que é essa parte mais externa da pele. Tá? Então, na epiderme, que é formada por tecido epitelial, nós temos glândulas sudoríferas, que são as glândulas de suor, né? Quando você está fazendo uma atividade física ou simplesmente está num lugar que está muito calor, você começa a suar, né? É uma forma de regulação térmica no nosso corpo. Então, nós temos glândulas que ficam no tecido epitelial, né? Na epiderme, que produzem o suor. Tá? E também nós temos aqui a glândulas sebáceas, olha lá, conforme a imagem, pertinho aqui dos pelos. Isso aqui é uma imagem do tecido epitelial, tá? Aqui você está vendo esses que tem esses caninhos, esse pequeno caminho aqui, ó, é uma glândula sudorífera, tá? Uma glândula de suor, e aqui glândulas sebáceas, tá? As glândulas sebáceas são aquelas glândulas que produzem aquela oleosidade que aparece no nosso corpo, muito no rosto, né? Você, poxa, estou com o rosto oleoso. É resultado dessas glândulas, tá? Por exemplo, quando você está num ambiente muito seco, você produz mais glândulas, você produz mais essa oleosidade através das glândulas sebáceas. São formas de controlar as condições do nosso corpo, tá? No caso da glândula sudorífera, de temperatura, e da glândula sebácea, de oleosidade, né? A questão do tempo, né? Se estiver muito seco ou não, aí a gente acaba produzindo menos ou mais óleo, essa oleosidade no nosso rosto, principalmente no rosto, né? Onde mais aparece. Tá. Beleza, funções da epiderme, né? Vamos ver as funções da epiderme. Agora, exclusivamente falando sobre a pele, né? Sobre a pele que tem o tecido epitelial. Quais são as funções que ela possui? Bom, primeiro é proteger o corpo contra organismos invasores, tá? Contração de certos produtos químicos, contra o atrito, tá? E contra o sol, né? Também é uma proteção para o sol, contra o sol. Então a nossa pele ela fornece todas esses tipos de proteções para a gente, tá? Especialmente, né, tratando aí, né, se a gente não tivesse pele, né, a gente não iria resistir a produtos químicos, ao sol, tá? Então é uma barreira também para os micro-organismos que tentam entrar no nosso corpo. A primeira barreira que eles enfrentam é a nossa pele, beleza? Evita a perda de volume excessivo de água, por isso a gente tem as glândulas sudoríferas que controlam essa troca, né, de substâncias, inclusive da água, né? A saída da água do nosso corpo ela é controlada. Também, né, nós urinamos e tal, que também faz esse papel, mas se a gente não tivesse pele, a gente não conseguiria se manter hidratado, então ela evita a perda excessiva de água, tá? E as funções das glândulas, a sudorífera, já falei, produção de suor, e as sebáceas, produção de uma substância lubrificante, né? Essa oleosidade ela é uma substância lubrificante, né? Lubrifica também a nossa pele. Bom, vamos passar para o tecido conjuntivo. Aqui, tecido conjuntivo, nós temos diversos tipos, tá?
de tecido conjuntivo, tá? São tecidos que caracterizam-se pelos diferentes tipos de substâncias intercelular, então são vários tipos, tá? E as células assumem funções e formas diferentes, tá? A gente vai conhecer os tipos de tecido conjuntivo que tem, tá? O primeiro é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Por exemplo, a derme, lembra que eu falei da epiderme, que faz parte da pele? Pois é. Então tem a epiderme e embaixo da epiderme tem a derme, aqui ó. A derme, que é parte da pele também, mas fica embaixo, tá? A gente não vê, tá embaixo dessa parte visível aqui, tá? Os nossos tendões também são formados por tecido conjuntivo, tá? Os tendões são tecidos fibrosos, parece uma corda assim que está prendendo o nosso músculo aos ossos, tá? Isso é um tendão. E a substância intercelular, nesse caso do tecido conjuntivo, possui muita substância intercelular, diferente do tecido epitelial. Tá? Então, essa substância intercelular ela é gelatinosa e também muitas fibras, conforme você vê aqui na imagem, né? Como se fossem muitas fibras. Aqui essas bolinhas seriam as células, aqui seriam as fibras e o restante seriam esse líquido meio gelatinoso que forma o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Tecido adiposo. Deixa eu voltar aqui. Acabei passando o slide aqui sem querer. Vamos ver. Tá, continuando lá no outro. O tecido adiposo. Tá, o tecido adiposo ele é formado por células de gordura. Exatamente, gordura. Tá? Essa gordura que fica armazenada embaixo da nossa pele. Tá? E também fica encontrada também em alguns órgãos do nosso corpo. Esse tecido adiposo também é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Formado por gordura, mas tem funções muito importantes aqui para o nosso organismo, função de regulação térmica, tá? Nós regulamos a temperatura do corpo com a gordura que nós temos embaixo da nossa pele e também nos protegemos contra impactos, né? Quando a gente se bate, essa gordura ela nos protege um pouquinho, tá? E também reserva de energia, né? Quando a gente está com carência de nutrientes, de energia, a gente consome, nossas células consomem essa gordura que está armazenada, tá? Ela consegue utilizar em forma de energia, beleza? Agora o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é formado por uma substância intercelular rica em cálcio e fibras. Olha, o tecido ósseo também faz parte do tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo, o tecido ósseo também é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Mas a substância intercelular, ou seja, a substância que fica entre essas células, ela tem muito cálcio e muitas fibras. Por isso ele é um tecido rígido, tá? E o principal tipo de célula que tem no tecido conjuntivo ósseo são os osteócitos, tá? Chamado osteócitos, que fornece sustentação do corpo, proteção de alguns órgãos, apoio para os músculos. Então, os ossos têm diversas funções, tá? Então, essa célula forma os ossos juntamente com o cálcio e as fibras e dão essa proteção no corpo, né? A sustentação do nosso corpo é formado por nossos ossos, tá? E também protegem os nossos órgãos, protegem o nosso cérebro, o crânio. Nós temos um osso aqui na frente do coração também que protege o coração, as costelas, protegendo os pulmões, especialmente os órgãos vitais, né? Aqui uma imagem do tecido ósseo, tá? Beleza. Tecido cartilaginoso. Para finalizar a aula de hoje, falando de tecido conjuntivo, vocês também receberão esse vídeo, na verdade. Vocês receberão um vídeo só sobre o sangue, que o sangue também é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Então, tem um vídeo à parte falando sobre o sangue. Então, um tecido conjuntivo cartilaginoso, tá?
A substância intercelular, ao contrário do tecido conjuntivo ósseo, que é muito rígido, o tecido cartilaginoso ele é também resistente como os ossos, mas ele é mais flexível, tá? Fornece sustentação, flexibilidade, amortecimento ao corpo, diminui atrito entre as vértebras e os ossos. Geralmente entre os ossos e as vértebras possuem cartilagem. Nosso nariz, nossas orelhas são formadas por cartilagem. Você pode ver que é um tecido mais, mais maleável, mais flexível, tá bom? Bom, essa aqui é uma glândula que nós temos aqui, ó, a tireoide, né? Que ela é feita de cartilagem, que é a laringe, desculpa, tá? A traqueia, cartilagem da traqueia, mas a tireoide também tem, né? Aqui, ó, na garganta nós temos a parte móvel, né? É uma cartilagem, tá? Uma cartilagem que cobre a nossa laringe, onde passa alimento, né? O ar e o alimento. E aqui é um exemplo, ó, que nós temos ossos nas vértebras, duas vértebras, e aqui entre elas tem uma cartilagem. Então essa cartilagem ela funciona como um amortecedor, né? Ela amortece para que não haja um impacto entre elas duas e um provável desgaste. A mesma coisa acontece com algumas articulações aqui, ó. Você tem o pé, né? Aqui o osso fêmur, né? E aqui você tem uma cartilagem que protege essa articulação, tá? Então, pessoal, esse vídeo vai encerrando por aqui. Vamos continuar falando sobre o sangue, depois tecido muscular e tecido nervoso, certo? Valeu, até a próxima.